Olá, você está no Escândalo da Cruz, eu sou o Pierre Elcanfor e hoje nós vamos passear pelo capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Então vai chegando aí. O texto de hoje começa assim. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. O templo de Herodes era uma construção magnífica. Cada pedra que compunha o templo pesava toneladas, né? Quando você vai ler, por exemplo, descrições de historiadores da época, por exemplo, Joséfo, ele fala de pedras de mármores brancos e adornadas com ouro. Era uma construção magnífica, assombrosa, né? Uma das maravilhas da humanidade. Essa construção tinha mais de 30 metros de altura. Então, quando Jesus profetiza que não sobrará pedra sobre pedra, essa era uma profecia absurda, impensável, que uma construção daquela magnitude pudesse ser destruída dessa forma. Esse templo ele foi construído ao longo aí de 80 e tantos anos, né? Começou ali com Herodes e foi até a sua descendência. Então era um templo extremamente reforçado e que assustava pela sua beleza e majestade. O curioso é que essa profecia foi integralmente cumprida em 70 depois de Cristo, né? Por essa invasão conduzida pelo general Tito, general romano, o templo foi totalmente destruído e a revolta judaica foi totalmente abafada e esmagada, né, pelas tropas romanas. Então é interessante porque aqueles que são céticos, ateus e que não podem conceber nenhum evento sobrenatural, nenhum fenômeno sobrenatural, eles vão se lançar então em uma jornada para provar que o livro de Marcos foi escrito depois de 70. Porque caso ele tenha sido escrito antes de 70, então nós estamos diante de um fato inegavelmente sobrenatural, de uma profecia completamente insana sobre a destruição de um templo praticamente indestrutível e que se cumpre, né, da forma como foi profetizado em 70 depois de Cristo. Então você vai ter discussão acalorada sobre a datação do Evangelho de Marcos, embora todos os indícios apontem para uma data anterior a 70, você vai ver pessoas realmente dedicadas a provar o contrário. Vamos continuar a leitura. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Eu quero chamar a sua atenção até esse momento da leitura para o contexto da conversa. O contexto aqui é a destruição do templo. Então nós precisamos ter cuidado e não viajar demais nessa onda escatológica, ou seja, sobre o fim dos tempos, entendendo que tudo que Jesus falou aqui, ou vai falar aqui nesse sermão, não se relaciona àqueles dias, né? Não se relaciona ao contexto da destruição do templo, mas se relaciona a milhares de anos depois, na geração que nós viveríamos, né? Então ele está falando não para essas pessoas, mas está falando para nós. Essa é uma forçação que nós temos uma tendência, né, a fazer, e eu quero só chamar a sua atenção para esse contexto. Nós estamos falando sobre a destruição do templo. Quando é que essas coisas acontecerão? Quais são os sinais de que elas estão para acontecer? Então fique com isso em mente por enquanto. Jesus lhes disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão,
entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui Jesus está falando que no contexto daquela destruição, no contexto dessas coisas que aconteceriam, nós teríamos guerras, terremotos, fomes e tudo o que foi descrito aqui. E eu preciso abrir seus olhos para 3 possibilidades de se aproximar dessas profecias. Existem 3 maneiras de você olhar para essas profecias, para você entender esse sermão que ficou conhecido como o Pequeno Apocalipse, porque os temas aqui tratados vão ser retomados em Apocalipse, né? Inclusive, é bastante interessante, se você tiver paciência, fazer uma leitura combinada desse capítulo que estamos lendo com o capítulo 24 de Mateus, com o capítulo 21 de Lucas e também Apocalipse, principalmente a partir do capítulo 6. Você vai ver que os temas são recorrentes e são retomados, né, de forma muito semelhante em todos esses momentos. Então nós temos 3 maneiras de se aproximar, né? A discussão sobre essas 3 formas de se interpretar isso levaria um estudo à parte. Então esse canal não tem o objetivo de se aprofundar em todas as discussões, mas apenas de te apontar para essas discussões caso você tenha mais interesse e queira se aprofundar em cada uma delas, ok? A primeira possibilidade é a futurista. Então, o cara que é futurista, ele se aproxima desse texto, ele olha para essas profecias e aguarda o cumprimento da maioria delas num futuro, né? Elas vão acontecer literalmente num futuro. E aí, então, cada geração que surge tem a expectativa de ser essa geração final que vai presenciar todos esses eventos, né? Essa é a aproximação futurista, né? Existe uma outra forma de você interpretar essas profecias, que é você tentar ler esses sinais, esses códigos, esses símbolos como se referindo a pessoas, a reinos, a nações, a momentos históricos, né? Então essa abordagem ficou conhecida como historicista. Você olha para a história que está se desenrolando, a história da igreja, e começa a ver o cumprimento dessas profecias, mesmo que de forma simbólica. Algumas coisas são simbólicas, são sinais, e você vai vendo isso se cumprir na história, né? E tem uma terceira possibilidade de se aproximar dessas profecias, que é a preterista. Então, os preteristas vão dizer que essas profecias não vão se cumprir no futuro, no nosso futuro, né? Mas vão se cumprir no futuro daqueles que estavam ouvindo, que para nós é passado. Então essas profecias se cumpriram em 70 depois de Cristo, elas não vão se cumprir no futuro, elas não vão se cumprir na nossa geração. Essa é a abordagem preterista. Então eu vou tomar o cuidado de, ao longo da nossa leitura, tentar dar uma pincelada, te mostrar como um futurista interpretaria, como o preterista interpretaria aquelas passagens. É claro que eu não posso fazer isso de forma exaustiva, mas eu quero te dar uma ideia de como é que cada um raciocina diante do texto, tá? Uma coisa eu já adianto com certeza, com convicção em Deus. Os extremos tendem a ser perigosos. Você dizer que tudo o que está escrito aqui vai se cumprir no futuro é esvaziar o texto de significado, que nós já falamos aqui. Nós estamos conversando dentro do contexto da destruição do templo que aconteceu em 70 depois de Cristo. Então, muito, se não a maioria disso aqui, tem que ter acontecido naquela época, né? Senão você esvazia o texto de significado. Jesus está falando para pessoas e, na verdade, ele não quer falar nada para elas, ele está falando para pessoas que nasceriam 2000 e tantos anos depois. Isso não tem o menor sentido, né? Então, ainda que você seja futurista, é interessante você observar o contexto e abrir o seu coração para que muitas dessas coisas que talvez você aguarde no futuro já tenham acontecido. Da mesma forma, se você chega ao extremo preterista, existe o hiperpreterismo, né, de pessoas que entendem que tudo, absolutamente tudo, já aconteceu em 70 depois de Cristo, inclusive a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, o juízo, tudo já aconteceu em 70. Então, é perigoso adotar extremos, tá? Essa é uma convicção que eu tenho antes de mais nada. Vamos seguir. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando.
Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Bom, um sinal de que tudo isso está para se cumprir é então o sacrilégio terrível. O que é o sacrilégio terrível? Essa é uma referência a Daniel, e eu vou ler com você um versinho só para você saber de onde essa expressão está sendo tirada. Lá em Daniel, capítulo 11, venha comigo. O verso 31 diz: suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Então esse é o momento em que eu preciso te mostrar mais ou menos como é que cada um interpreta isso. Eu vou ficar com o futurista e o preterista, tá? Porque isso já te dá uma ideia bastante legal. Então, alguns futuristas que tentam levar de forma mais literal, eles precisam que o templo seja reconstruído, né? Para que ele possa abrigar o sacrilégio terrível em algum momento desse cumprimento escatológico, desse fim dos tempos, né? Então, alguns vão dizer, o templo será reconstruído, e então ele será invadido, talvez o anticristo, ou uma imagem do anticristo será colocada no templo, as pessoas terão de adorar esse anticristo. Então esse é um tipo de raciocínio que ficou muito comum e é nessa perspectiva futurista. Se não aconteceu naquela época, então vai acontecer em algum momento futuro. O templo está destruído, então ele precisa ser reconstruído para que isso aconteça. Os preteristas, eles vão dizer, não, esse sacrilégio terrível, ele simplesmente se refere aos estandartes romanos que foram colocados no templo, né, no momento daquela invasão e destruição. Isso já aconteceu, o templo não precisa ser reconstruído, isso já foi cumprido. E a descrição de Daniel encoraja os preteristas, porque aqui essa descrição, esse verso que a gente acaba de ler, fala sobre tropas que invadem, né? Vai sentindo aí o calor da discussão. Eu não quero aqui criar polêmicas, tá? Até porque tudo isso é periférico, é secundário. O mais importante nós já trabalhamos até aqui. Se você chegou até aqui comigo, você já tem o que é mais importante. Essas discussões eu tenho a obrigação de te passar porque nós estamos lendo um texto que é extremamente polêmico. Eu não poderia passar sem nem comentar isso com vocês. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você conheça a pessoa e a obra de Cristo e que você conheça a necessidade, a sua carência diante de Cristo. Isso eu acredito que a gente já tenha feito com sucesso até aqui. Então, não se preocupe com essas discussões teológicas, tá? Eu estou te passando aqui apenas um esboço dessas discussões para que você tenha uma noção. Outra coisa digna de nota é que Jesus orienta a fugir para os montes, né? E aqueles que têm mais familiaridade com esses momentos de guerra, eles dizem que fugir para os montes não é o mais indicado. Você deve procurar uma cidade fortificada, como por exemplo Jerusalém, né? Quando as tropas romanas começaram a invadir a região da Palestina e foram cercando, né, as pessoas, se fossem pensar pela estratégia de guerra, elas deveriam fugir para cidades fortificadas, como por exemplo Jerusalém. Mas muitas pessoas levaram a sério a orientação de Cristo e no momento em que a guerra acontecia, fugiram para os montes. Há relatos de muitos cristãos que fugiram para Pela, na região da Transjordânia, fugiram para montes e conseguiram escapar desse momento que foi um dos mais trágicos da história da humanidade. A gente não tem familiaridade com isso, mas se você for ler o que foi descrito principalmente por Joséfo sobre essa fase histórica, ele presenciou isso, você vai ver que foi uma das coisas mais trágicas que a humanidade já viveu. Não quero ser sensacionalista, mas apenas para te dar uma ideia, houve tanta fome, tanto sofrimento naquele período, porque os romanos fizeram um cerco, né? E durante aquele cerco houve tanta fome que há relatos de mães
que comeram seus próprios filhos. Há relatos de corpos, de montanhas de corpos espalhadas pela cidade, rios na cor de sangue, de tanta morte que aconteceu. Quando você começa a ler os relatos sobre essa guerra, se você não tiver um estômago muito forte, você não consegue. Foi um dos momentos mais trágicos, mais pesados da história dessa humanidade, foi essa guerra entre os romanos e os judeus naquele período ali em torno de 70 depois de Cristo. Por fim, não poderíamos deixar de falar sobre a ênfase que Cristo dá a falsos cristos, né? Falsas doutrinas. E ele fala que esses falsos cristos, esses falsos mestres, eles apareceriam com sinais e maravilhas, né? É algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente costuma se entregar a pessoas ou acreditar que essas pessoas são de Deus, porque nós presenciamos milagres, presenciamos fatos inexplicados, né? Então é como se a pessoa que curou alguém ou realizou algum milagre, ela a partir de agora possa receber o selo de que ela trabalha da parte de Deus, né? Ela faz a obra de Deus. E não necessariamente, não necessariamente. Cristo aqui está dizendo que muitos falsos mestres, muitos, que enganariam a muitos, né? Se possível os eleitos, essa é uma frase interessante, porque mostra a impossibilidade de um falso mestre enganar alguém que está em Cristo, né? Se possível enganar até os eleitos, ou seja, não é possível enganar os eleitos, mas é possível enganar aqueles que não estão em Cristo, né? Aqueles que têm o coração ainda sedento por salvação aqui e ali. Então uma pessoa que realiza um milagre, um sinal, certamente vai ter a aprovação, vai ter a entrega, vai ter a confiança daquelas pessoas que presenciaram isso. E Cristo diz, não se engane, milagres e sinais não atestam que aquela pessoa está fazendo a obra de Deus, né? É algo que a gente precisa ter muito cuidado, tomar cuidado, e está aqui presente no nosso texto. Vamos seguir. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. Ok, então aqui nós temos uma referência a sinais celestes, né? E eu vou fazer mais uma vez aquele trabalhinho para você entender. Para os futuristas, obviamente isso não aconteceu, porque o sol não escureceu, a lua não deixou de dar sua luz, as estrelas não caíram do céu. Então isso acontecerá no futuro, certo? Essa é a perspectiva mais comum no meio cristão. Isso ainda não aconteceu, vai acontecer. Para os preteristas, essas expressões, por exemplo, o céu escurecer, a lua não dar sua luz, são expressões conhecidas dos judeus que são utilizadas para se referir a juízo. Preste atenção então. Quando os profetas do Antigo Testamento iam se referir a juízo divino, né, juízo que aconteceria, eles usavam expressões desse tipo. Eles usavam que o céu ia escurecer, que a lua não daria sua luz. Esses sinais celestes, então, formam o léxico do juízo, ou seja, vocabulário, palavras que são utilizadas no contexto de juízo e não necessariamente literais, tá? Essa é a perspectiva preterista. Porque as pessoas frequentemente perguntam como um preterista pode ser preterista, já que essas coisas não aconteceram. Então, estou te explicando. Eles entendem que isso não é literal, isso se refere a uma linguagem, a um léxico, a um vocabulário do juízo que era amplamente utilizado pelos judeus, conhecido dos judeus. Então, quando os judeus ouviam isso, eles não esperavam cumprimento literal, eles saberiam que Jesus estava falando sobre juízo. Então eu quero só te dar um exemplo para você saber como é que funciona essa abordagem.
Eu vou ler apenas duas passagens para dar um exemplo, mas existem muitas outras, tá? Uma delas está lá em Isaías, capítulo 13. O verso 1 diz que é uma advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Se você for lendo essa visão, quando você chegar no verso 10, diz o seguinte, vamos ler o 9 para pegar o contexto. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Essa profecia foi cumprida há mais de 500 anos antes de Cristo. E então ela não fala de um futuro, ela fala de algo que aconteceu. E ela usa esse vocabulário de o sol escurecer, a lua não dar sua luz, né, as constelações entrarem em colapso. Então é um vocabulário comum ao juízo. Vamos ver um outro exemplo. Em Ezequiel capítulo 32, a partir do verso 7, lemos o seguinte. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não dará sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus, eu as escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano Senhor. E aqui nós estamos no contexto de um juízo sobre o Egito. Isso também aconteceu mais de 500 anos antes de Cristo. Não se fala de um futuro, mas de algo que já aconteceu. E mais uma vez temos aqui a referência a sinais celestes como símbolo de juízo. Tá certo, eu acho que até aqui você já tem uma boa visão de como é que as diferentes abordagens se aproximam de textos como esses, né? O fato de muitas dessas profecias terem se cumprido em 70 depois de Cristo só fortalece a expectativa em relação àquelas profecias que não foram cumpridas em 70 depois de Cristo. Como, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, como, por exemplo, a ressurreição dos mortos. Então vamos ler a última parte para a gente encerrar esse vídeo. Era impossível esse vídeo não ficar um pouco denso, porque ele trabalha com escatologia, e escatologia é o tema mais polêmico da teologia, né? Se você tiver dois teólogos, eles não vão concordar com todos os aspectos da escatologia. É um tema que a gente precisa entrar com humildade, né? A gente não pode entrar com arrogância, a gente tem que ter humildade e saber descansar em Cristo, né? O que quer que aconteça, o que quer que ainda tenha para acontecer, está tudo bem, eu estou em Cristo, eu estou abrigado em Cristo, né? Ele vive em mim, Ele me dá a segurança de que eu posso atravessar essas coisas, eu não preciso temer, Ele é o meu escudo, Ele é a minha proteção, né? A minha vida pertence a Ele, eu já me entreguei em arrependimento, recebi dele o seu Espírito, vivo nele, vivo em esperança e alegria e não com medo dessas coisas. O cristão ele incorre em erro frequentemente quando ele passa a considerar esses eventos, né, assustadores como mais importantes do que a vida que ele tem em Cristo. O que quer que aconteça, acontecerá em Cristo. Se você chegou até aqui, né, apenas pela curiosidade intelectual, ok, valeu, deve ter sido divertido, deve ter sido bacana você exercitar a sua mente, né, com temas interessantes e tal, mas é possível que você tenha experimentado mais do que isso. E eu, sinceramente, tenho essa expectativa, essa esperança de que eu tenha conduzido pela graça de Deus, pelo poder de Deus e não pelo meu, que eu não tenho poder nenhum, mas pelo poder e pela misericórdia de Deus, eu espero ter conseguido te conduzir até os pés de Cristo, para que você possa andar com Ele dali para frente, né? Se isso aconteceu, eu me sinto extremamente feliz, porque esse, na verdade, era o objetivo. Mas se isso não é o desejo do seu coração, você está aqui apenas para conhecer o texto bíblico também, legal. A gente vai junto, a gente tem mais 4 vídeos pela frente, 2 para o capítulo 14, que é um capítulo bem grande, 1 para o capítulo 15 e 1 para o capítulo 16, e assim fica encerrado o nosso estudo, tá bom? Eu vou ler o último trechinho para a gente encerrar. Na verdade, antes da gente ler o último trecho, tem uma expressão aqui que foi considerada a expressão mais incômoda da história do cristianismo. Até apologetas, como por exemplo C.S. Lewis, que foi um grande defensor do cristianismo, se incomodou com essa fala de Jesus,
de que não passaria esta geração até que todas essas coisas tenham acontecido, né? Ele arriou, ele desistiu, ele disse que aqui talvez estivéssemos diante de um erro, porque de fato essa geração passou e não aconteceram todas essas coisas. Então algumas pessoas tentam defender, essa frase é a frase que foi mais usada e continua mais sendo usada pelos céticos para dizer que nós não devemos acreditar no cristianismo, não devemos acreditar em Cristo, porque estamos diante de um erro clássico, né? Se não me engano, até o filósofo Bertrand Russell falou que esse era um dos motivos dele não ser cristão, né? O erro clássico, o erro patente dessa frase, dentre vários outros argumentos que ele oferece no livro Por que Não Sou Cristão? Um livro bem escrito, vale a pena dar uma conferida. Ele diz ali, ele levanta todas as razões pelas quais ele não pode ser cristão. Se eu não me engano, essa é uma delas. E aí está então a força do preterismo, né? Nesse momento, os preteristas se levantam dizendo, olha, se de fato tudo que Cristo disse aconteceu, então o que seria o versículo mais incômodo da história do cristianismo se torna a maior força do cristianismo. Se nós entendemos que isso de fato aconteceu, naquela geração para a qual Jesus falava, está encerrado o problema. Se não aconteceu, então nós temos que lidar com o texto de uma forma diferente. E aí surgem algumas interpretações. Como, por exemplo, quando Jesus fala que esta geração não passará, ele não está falando da geração ali que está ouvindo as palavras dele, mas ele está falando da geração que vivenciaria essas coisas. Essa foi uma interpretação que ficou conhecida, né, na história do cristianismo como uma defesa. Então ele não está falando para aquelas pessoas, ele está falando para as pessoas que viveriam todos esses eventos. E quando esses eventos começassem a acontecer, a geração que começasse a presenciá-los veria o cumprimento de tudo isso. Beleza, você toma uma decisão diante desses fenômenos, estuda com calma, né? Você vai precisar de muito tempo, de muita paciência. Eu estou à sua disposição para a gente conversar mais. Você pode ir lá no Instagram, pode deixar algum comentário, né? E a gente pode bater um papo sobre isso. O objetivo não é ir a fundo nisso, mas ok, você já tem uma boa visão. Vamos ler o último trecho agora. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos. Vigiem. Uma orientação final de Cristo, que independente da sua abordagem, vale para os nossos dias. Todo cristão tem a expectativa da volta de Cristo, do momento em que a história se encerrará. E esse momento ninguém sabe quando vai acontecer. Como eu disse, basta estarmos em Cristo vigilantes e não nos deixarmos levar pelas correntezas do mundo, não nos deixarmos nos iludir, né, pelos valores do mundo, mas nos firmarmos em Cristo e aguardar em paz o que tiver de vir. Né? Se isso ele está falando sobre o que aconteceria com aquela geração em 70, ou se ele está falando conosco para o que acontecerá, não muda o fato de que devemos viver vigilantes. Grande abraço, te espero aí para o capítulo 14. Até mais!